Informações ali direto, né, do TRE, aqui de Alagoas. Agora nós vamos falar aqui no estúdio sobre demolição de imóveis. Você sabe quais que são os pré-requisitos para que um imóvel ele seja demolido? Bem, quem vai nos explicar agora aqui no nosso estúdio é o Abelardo Nobre, que é coordenador da Defesa Civil daqui de Maceió. Abelardo, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Muita gente pode pensar que é algo simples fazer uma demolição de um imóvel, porém é algo que realmente demanda pré-requisitos, né? Sim, exatamente, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente, desde a motivação para que se recomenda a demolição, até a própria demolição tem que obedecer normas de segurança, normas técnicas e o principal, a motivação. Né? Então, a gente tem, por exemplo, situações onde o imóvel, a edificação passa por um processo de incêndio, né? E nesse incêndio há um comprometimento da sua infraestrutura, né? Então, nesse comprometimento da sua infraestrutura, os nossos técnicos emitem um relatório e nesse relatório pode vir ali uma recomendação de recuperação estrutural ou pode vir uma recomendação de demolição. Essa demolição, é claro, tem o objetivo de salvaguardar vidas, tem o objetivo de eliminar qualquer risco de que essa edificação que passou por um processo de incêndio, ela venha a colapsar. Uma outra é, por exemplo, edificações em áreas de encosta, né, que sofrem com processo de deslizamento ou desabamento parcial. É feito também esse relatório, é feito esse estudo interdisciplinar, né, com nossos engenheiros, nossos técnicos, e aí se fazendo a recomendação também de demolição, é também recomendado ao proprietário que se faça a contratação de um profissional habilitado. Esse profissional habilitado ele vai ser responsável técnico por essa demolição. Quando isso não é possível fazer pelo proprietário, aí se evolui esse processo para que de forma também segura e de forma integrada a prefeitura possa vir a fazer. Essa é uma das funções, né, um dos trabalhos, vamos falar assim, realizados pela Defesa Civil de Maceió. Mas é um trabalho que qualquer pessoa pode solicitar ou não, Abelardo? É bom lembrar que nós temos aproximadamente hoje em Maceió, pelo menos registrados pela Defesa Civil, aproximadamente 30 imóveis abandonados. Sim. Né, e vistoriados. Esse serviço de demolição, a princípio, é bom lembrar que quando é particular, isso parte do próprio proprietário. Então, ele tem outros órgãos a recorrer, como, por exemplo, o próprio CREA ou empresas especializadas. Mas, no caso, pode nascer de uma vistoria da Defesa Civil. Sim. Né? Então, a gente pede, por exemplo, à população, as pessoas que moram, por exemplo, em edificações abandonadas, né, que liguem para o 199, né? A Defesa Civil faz essa vistoria, tenta localizar o proprietário e faz as recomendações necessárias para que a gente possa trazer segurança aos vizinhos, aos moradores, aos transeuntes, enfim, venha salvaguardar vidas. Algo que a gente, né, ouviu falar bastante nos últimos anos foi em relação aos imóveis que foram afetados pela mineração aqui em Maceió. A gente tem aí diversos imóveis que, infelizmente, inclusive também já precisaram ser demolidos. Também pode ser, né, um caso de demolição. Sim, então o que é que ocorre? Aqueles imóveis que já foram desocupados na área ali dos bairros afetados, eles desde 2020, 2019, né, quando começou a desocupação, eles passam por um processo de intemperismo, um processo de degradação, onde foram descaracterizados, né, primeiramente, retirado o telhado, contramarcos, enfim, e aí vão passando por esse processo de exposição ao vento, a diferenças de temperatura, né, processo erosivo natural, enfim. E isso vai fazendo com que a sua função estrutural possa vir a se degradar ao ponto de comprometer a sua infraestrutura. Então, como nós já temos ainda pessoas passando por aquela localidade, temos veículos transitando, para que a gente possa dar segurança, a gente faz a recomendação à empresa, né, que tem um termo de cooperação, né, que a empresa faça a demolição emergencial daquelas edificações. Isso vem acontecendo, é claro, de forma bastante preventiva para que a gente não tenha nenhum desastre, não tenha algo mais grave ali naquelas áreas, principalmente onde nós temos ainda a circulação de veículos. E a Abelardo, a minha casa ela está apresentando algumas rachaduras. Eu posso solicitar a análise da Defesa Civil? Pode sim, até deve. Né? Se você percebe ali que tem rachaduras na sua casa, você mora próximo de uma área de encosta, né, o terreno apresenta determinadas fissuras, rachaduras, apostas que você observa que está inclinando, árvores que estão também inclinando em direção ao limite da encosta, você dá uma ligada para o telefone 199, descreve o cenário, descreve o que é que você está ali vendo,
e aí a gente encaminha rapidamente uma equipe já especializada para fazer toda essa análise e fazer, é claro, as recomendações de segurança para essa família, para a sua casa. Como é que é feita essa análise, Abelardo? Assim que, por exemplo, a Defesa Civil chegar na minha casa, eu vou precisar desocupar o imóvel ou não? Então, o que é que ocorre? A gente envia essa equipe, né, equipe com engenheiro civil, com técnicos, né, dependendo do cenário que foi descrito, a gente pode mandar um geógrafo, um geólogo, enfim. Então, eles fazem toda essa análise da edificação e da área que tem ao redor da edificação para ver quais são as variáveis que se tem ali de risco. E após essa análise, a gente, na emissão do relatório, vem as recomendações. Por exemplo, se a gente estiver no período chuvoso, sim, e a recomendação for de demolição, porque essa edificação ela põe em risco uma casa ali vizinha que tem uma família. Então, a gente recomenda para aquela família que mora naquela edificação, que está com risco de colapso, a evacuação imediata. E aí a gente aciona a diretoria social, que vai fazer uma abordagem dessa família, né, para ver quais são os direitos que essa família pode ter nesse momento, de forma eventual, se é um aluguel social, se é o encaminhamento para o programa de habitação do município, enfim, se faça abordagem para que a gente possa, de forma segura, né, de forma menos traumática, tirar essa família daquela residência de forma temporária. Uhum. E aí se faz o processo de demolição, né, se for esse caso. Quando a gente tem uma certa estabilidade, você tem a edificação que está abandonada, não vai ser mais recuperada, nem o proprietário ele é localizado. Mas aí não implica, nesse momento, um risco iminente a essa família, esse trabalho ele é feito apenas com a retirada dessa família no momento da demolição. Então, para cada caso, a gente, é claro, adota normas técnicas de segurança, o bom senso também, para que a gente possa passar por todo esse processo sem causar nenhum dano, tanto material como também a vidas nessas localidades. Eu acho que é muito importante você trazer essa informação para a gente, porque realmente o que se está pensando nesses casos é a segurança e, como o Abelardo muito bem colocou, principalmente da vida das pessoas. A gente até viu, né, aquele incêndio em um prédio, em um edifício residencial daqui de Maceió, no bairro do Farol, e que as pessoas, infelizmente, precisaram realmente evacuar o espaço para que a Defesa Civil pudesse fazer o seu trabalho de analisar se aquela estrutura ela teria sido comprometida ou não. Mas tudo isso, claro, sempre baseado na segurança. Né, exatamente. A gente sempre pede a colaboração da população, que a gente não pode, de forma soldada, após um processo de incêndio, a gente já liberar que se volte a habitar aquela localidade. É necessário que a nossa equipe multidisciplinar faça todo esse apanhado, toda essa análise e realmente com segurança a gente possa liberar para que esses moradores voltem para os seus apartamentos. Isso aconteceu recentemente em 2 episódios, em um edifício aqui no Farol e outro na Jatiuca. Sim. No da Jatiuca, houve um comprometimento da parte elétrica. Então, enquanto não se tivesse um laudo de um engenheiro elétrico, aquela energia não poderia ser religada, porque ele não sabia se, ao religar, poderia haver um outro curto-circuito e viesse causar um outro incêndio em outro apartamento. Então, isso tudo tem que ser bem avaliado, bem estudado, para que realmente as pessoas possam voltar após um incidente como esse de forma segura. E a Defesa Civil hoje tem competência, tem capacidade, está aqui para fazer o trabalho dela e, é claro, a gente sempre pede a colaboração também e o bom senso da população. Para a gente poder encerrar, então vamos reforçar, por favor, né, sobre essa questão da demolição de imóveis. Em quais casos é que isso acontece? E caso você, população que esteja nos assistindo, perceba, né, que tem algum imóvel que está oferecendo risco, como é que essa população, como é que essa pessoa ela pode fazer? Primeiramente é ligar para o telefone 199. Certo. Isso é o primeiro caminho. Liga para o telefone 199, pede uma vistoria, descreve o cenário para que a gente possa realmente já mandar uma equipe especializada para aquele tipo de problema que ela está descrevendo. Né? Muitas vezes é uma questão de drenagem, né? Muitas vezes é uma questão de infiltração. Então, a gente já tem equipes que já têm um olhar mais clínico para cada problema como esse. Às vezes é uma questão de uma árvore que está prestes a cair por cima da casa. Enfim, tem N situações. Então, mas parte primeiramente desse telefone, desse contato que é 24 horas, 7 dias na semana, que é 199. Liga, pessoal, pega o teu contato, liga de volta agendando, dizendo qual a hora, qual o dia que vai visitar para que o proprietário esteja em casa, possa nos receber. Isso pode acontecer também sábado, domingo, feriado. A gente funciona 24 horas, todos os dias da semana. Então, a gente pode agendar um sábado, pode agendar um domingo, agendar no final de semana, no feriado, enfim. Faz essa vistoria e aí dessa vistoria saem as devidas recomendações.
Abelardo, muito obrigada pela sua participação aqui Estaremos junto sempre com a à disposição. gente. Muito obrigada pela prestação de serviço também de informações a todos que estão nos assistindo. Bom dia. Bom dia a todos. Bem, você que está aqui acompanhando o Gazeta News edição da manhã, nós vamos então agora para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta.